Fala, povo de Deus, vamos estudar a lição 11, apostasia e intercessão. Segunda-feira, idolatria e o mal. Com certeza, a lição que você mais vai abrir a Bíblia. Porque quando você estuda a lição, você tem geralmente uma pergunta e o texto, que o autor vai desenvolver a sua argumentação, sua linha de pensamentos. E nesse corpo de argumentações existem passagens que nós chamamos de referências. Mas a lição de segunda, além de ter referências, nesse corpo de argumentação, ainda tem mais duas perguntas onde você vai consultar mais passagens bíblicas. Bem, aqui nós já entendemos que o capítulo 32 é um ponto negativo na história do povo. Ele se apostata, de maneira inacreditável. Ao invés de pedir para Arão substituir Moisés, Arão substitui Moisés, guia a gente, Moisés sumiu. Não, eles pediram para Arão, construa para a gente um Deus. É mole, tanta coisa para pedir. Muito bem, naquela época, os deuses mais, vamos dizer assim, populares eram os bois e os bezerros. Então, quando o povo pediu para construir um deus, Arão construiu um bezerro de ouro que se assemelhava, ao deus touro egípcio chamado Apis, ou a deusa vaca Hathor. Essa transgressão, ela trouxe um grande problema, porque aqui está um pecado onde você vai diretamente a uma ordem explícita de Deus. Eu vou explicar da seguinte maneira: quando Deus criou Adão e Eva, ele primeiro criou Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Aí ele criou uma mulher. Quando Jesus vem para cá, e aí o pessoal começa a questionar Jesus para ver, se Jesus caía ali na armadilha. Jesus, ao falar sobre o divórcio, ele falou: olha, o divórcio é só em caso de adultério, em conjunção carnal com outra pessoa, não pode e tal. Aí o pessoal falou: sim, mas aí é muito difícil, porque existem variantes, circunstâncias. E aí Jesus fala: olha, o casamento realmente não é para todos. E aí o apóstolo Paulo também fala isso: olha, o casamento é uma coisa muito sagrada, né, para todos, bem-aventurado aquele que o leita sem mácula. Ou seja, o casamento não é uma obrigação, mas ter a Deus como único Deus e não fazer uma imagem de Deus não é uma opção, é um mandamento claro e direto: não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagens de escultura. Ou seja, aqui Deus está dizendo clara e diretamente: não faça isso. Vamos ler a Bíblia aqui em Êxodo 32, no verso 6. Aqui diz assim: na manhã seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. O povo estava começando a contemplar um Deus onde a sua vontade, as suas expectativas eram alimentadas, e o povo agora perdeu o freio. No final da lição, tem um comentário de Ellen White aqui que eu gostaria de fazer com vocês. Entre as coisas consideradas pelos egípcios como símbolos da divindade estava o boi ou o bezerro. E foi pela sugestão dos que haviam praticado essa forma de idolatria no Egito que então foi feito e adorado um bezerro. O povo desejava alguma imagem para representar a Deus e ir adiante deles em lugar de Moisés. Deus não tinha dado nada visível que o representasse e proibia qualquer representação material para esse fim. Os grandes prodígios feitos no Egito e no Mar Vermelho destinavam-se a estabelecer fé nele como o invisível e todo-poderoso ajudador de Israel, o único Deus verdadeiro. E o desejo de alguma manifestação visível de sua presença fora satisfeito com a coluna de nuvem e de fogo que os guiava, e pela revelação de sua glória sobre o monte Sinai. Entretanto, com a nuvem de sua presença ainda diante deles, voltaram o coração para a idolatria do Egito e representaram a glória do Deus invisível por meio da imagem do bezerro. E aqui nós aprendemos que quando você contempla aquilo que você cria, você se torna semelhante a ele, conforme nós lemos aqui no Salmo 115 e Salmo 135.
em paralelo com Romanos, lá no Novo Testamento, capítulo 1, quando diz que inculcando-se por sábios, ou seja, o começo do pecado está no orgulho. E aí vem uma declaração terrível, onde Deus permite que eles se entreguem a paixões, fazendo com que mulheres tenham intimidades com mulheres, homens com homens, e isso Deus não aprova. Uau! Entramos até no aspecto do homossexualismo aqui na lição de segunda. Por quê? Porque o homem primeiramente se orgulha, ele acredita naquilo e aquilo que ele acredita, ele acaba se transformando naquilo que ele confia. Então, muitas vezes você encontra pessoas: "Ah, eu vou lá para o Paraguai. Ah, traz para mim lá uma bugiganga", e eu tenho cara de bugiganga. Sabe, às vezes a gente fica pensando só nas bugigangas, só nos sonhos, nos dinheiros, nos celulares, nos carros, enfim, alguma coisa, e a gente só pensa nisso. Sabe, quando Moisés passou 40 dias com Deus, o seu rosto transfigurava Deus de tal maneira que as pessoas falavam assim: "A gente não consegue nem te ver, Moisés". Pois é, Moisés esteve contemplando Deus. Vamos orar? Chegou a hora de nós contemplarmos a Deus também. Querido Deus, obrigado porque nós aprendemos que é importante nós estarmos cada dia mais perto de Ti, colocando o nosso tempo em prioridade contigo. Continue conosco no aprendizado dessa lição, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a gente se vê até amanhã. Um beijo.